a todas e todos os aqui presentes. Na verdade, esse mês em que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher não é feito de eventos exclusivamente para as mulheres, muito pelo contrário. É um evento... Ah, que bom, Jordão, que você veio. É um evento feito para todos vocês e as meninas também, né? Todos aqui presentes. É um evento feito para todos que acreditam nessa convivência tão plural, tão pacífica e tão frutífera, que é estarmos juntos e respeitarmos todas as opções de cada um. Hoje nós vamos tratar, e vocês vão ver que esse título inicial tenta, essa roda de conversa sobre gênero e tributação, traz, na verdade, temas muito novos, inclusive, para o direito. E eu tentei juntar tudo, está no próximo slide, num slide que vai falar tanto do cruzamento da Política Nacional de Cuidados, uma política nacional que já vinha sendo discutida há muito tempo no âmbito do governo federal, mas que foi positivada em dezembro. Nós temos até uma discussão na Corte Interamericana de Direitos Humanos, até que ponto essa política pública do cuidado ela já está entremeada, né, intercalada em várias outras políticas de cuidado que nós temos, como, por exemplo, as creches no âmbito do direito municipal mesmo, ou em outros momentos do cuidado não remunerado e que principalmente onera aí o gênero, de fato, feminino, porque muitas vezes se dedica a uma segunda, uma terceira carga de expedientes de trabalho e nem por isso é remunerada por isso, quando não deixa de estudar, deixa de seguir uma vida mesmo produtiva, porque tem que se dedicar apenas à função reprodutiva. E muitas vezes essa função reprodutiva implica o dever de cuidado. O dever de cuidado, às vezes, não só com a sua prole, o dever de cuidado com seus ascendentes, que acaba recaindo via de regra, e aí por estudos estatísticos, também sobre o gênero feminino. Como que essa política, que é uma política nacional, mas é uma política interfederativa, no sentido de que ela vai envolver obrigações da União, dos estados e dos municípios, de que maneira, né, as nossas procuradoras vão fazer com que esta política de cuidado também, vamos voltar um pouquinho, já vamos chegar nelas, essa política de cuidado em matéria de pink taxation. O que seria essa política de tributação cor-de-rosa? É uma tributação que desiguala os gêneros para sobrecarregar o gênero feminino no pagamento do tributo, pelo simples fato daquele bem ser consumido pela mulher. Portanto, existe aí uma política de pink taxation. Às vezes você está comprando o mesmo produto que o homem, um barbeador. Só que o dele é azul, é um azul lá, né? Um azul desbotado. Mas o da mulher é aquele rosa choque, bonito, e vai ser mais caro pelo simples fato de ser cor-de-rosa. Elas vão explicar melhor, Olivia vai falar melhor sobre a política da pink taxation, surgiu da temp taxation, que foram justamente os produtos, os absorventes, as questões dos absorventes íntimos. Portanto, está muito ligada à questão da saúde menstrual. Só que ela acabou onerando demais, não só o gênero feminino, ela acabou acirrando uma outra grande desigualdade, que foi a desigualdade não só de gênero, mas também a desigualdade de classe. Por quê?
porque muitas vezes esse tributo caro incide também sobre bens que são consumidos apenas por mulheres. E por isso começou, não à toa, né, nossos absorventes estão ali expostos, são sempre coloridos, são sempre muito bonitos, são sempre para que sobre eles incidam, para que eles custem mais caro, incidam tributos ainda mais onerosos. Portanto, a desigualdade de gênero vai se verificar também no campo da tributação. Daí o título, Gênero e Tributação. E de que maneira vão se entrelaçar essas políticas públicas, aqui em específico, em matéria de saúde menstrual, porque vai ser tratada dessa matéria de cuidado e saúde menstrual, né, com a doutora Olívia. E a doutora Mariana lança uma grande pergunta: igualdade de gêneros, verdade ou ficção? Até que ponto a reforma tributária, então, atenta a estas questões? Pelo menos em matéria de saúde menstrual, veio uma grande campanha federal, né, no ano passado, tratar disso, deixar alerta as nossas adolescentes. Houve campanhas em vários colégios de arrecadação de absorventes, justamente porque se verificou que aquelas mulheres em situação, e adolescentes também, em situação de maior vulnerabilidade social, usavam no lugar de absorventes caros papéis, miolos de pão. Vamos falar aqui a realidade da vida, né? Então, é sobre esta realidade da vida, então, que muitas vezes se tem que construir outras políticas públicas. Daí a reforma tributária pensar na isenção, primeiro numa redução de alíquota, depois na alíquota zero. Olívia vai falar, né, se tem a diferença entre a alíquota zero, vai ser Mariana, ou a isenção. Ou seja, de que maneira o Estado, também através dos tributos, já que a nova reforma tributária tirará do município essa possibilidade do uso da extra fiscalidade do ISS, pelo menos que no âmbito federal, daí essa convivência, daí esse título aí da convivência interfederativa, de que maneira, então, a reforma tributária, pelo menos, pode ser pressionado o legislador federal no sentido de fazer valer políticas públicas para a igualdade de gênero. Tanto em matéria de cuidado, que vai ser um grande tema ainda a ser debatido. Esse ano nós vamos lançar aqui na Procuradoria um livro, fiquem atentos, alunos queridos, vocês estarão em todos esses eventos, e também em matéria de saúde menstrual. Portanto, trazemos hoje para vocês, com a nossa debatedora aqui, que provocadora debatedora, Sara, que também é tributarista, um grande debate com temas de ponta, mas mais importante do que isso, sempre voltados, e daí a nossa campanha de arrecadação, que não vai acabar hoje, vai continuar, sempre voltados para essas reflexões que são tão importantes, que estão lá sendo feitas muitas vezes, concebidas no âmbito nacional, mas que partem de demandas e de ações municipais. Não à toa nós vamos doar isso para uma campanha municipal muito bacana, que é uma campanha que recolhe mulheres de rua que queiram ir para abrigos. E inclusive, eu tenho uma orientanda da UERJ, cujo tema é justamente mulheres de rua em situação de gravidez, ou seja, essa preocupação é uma preocupação tanto da academia como uma preocupação prática do município, das políticas públicas, que vai reverberar também lá no Congresso Nacional, no campo da administração pública federal. Portanto, todos temos um papel fundamental nestas reflexões e, mais do que também nessas reflexões, nestas ações. Portanto, ouvidos muito atentos para essas grandes mulheres que estão aqui hoje, tratando de temas tão urgentes para as nossas adolescentes, para as nossas mulheres brasileiras.
Boa tarde a todas e a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Não sei se o microfone está muito baixo. Eu vou fazer uma breve introdução do tema. Eu sou Sara Oliveira, eu faço parte do Núcleo de Estudos sobre Discriminação, Racismo e Intolerância do Centro de Estudos aqui da PGM. Eu atuo na área tributária. Hoje eu atuo na Procuradoria Tributária, mas estou cedida para a Procuradoria da Dívida Ativa. E eu gostaria de começar com duas reflexões. A primeira delas é que reconhecer o nosso valor é tão importante quanto reconhecer a nossa insignificância. Então, eu posso entender sobre estudos raciais, isso não significa que eu sou apta a falar sobre estudos de gênero. E a gente tem que ter muita humildade e reconhecer que esses estudos têm uma base científica muito profunda. Existem muitos dados, existem muitos trabalhos sérios. E eu não vou chegar aqui e vou falar assim, gente, eu vou falar sobre tributação e gênero. Por quê? Porque eu hoje não me dedico a isso. Hoje eu me dedico aos estudos de tributação e raça. Então, eu não tenho a propriedade para falar, como a Olívia, como a Mariana, sobre o tema. E eu gostaria que vocês entendessem que o direito antidiscriminatório, que abarca essas questões também, é um direito que faz parte do subsistema do direito constitucional. Reconhecido, a gente tem tratados sobre o tema. Então, tem uma base dogmática muito profunda que vocês são responsáveis por introduzir no futuro, no presente e no futuro. Vocês são o futuro do direito no Brasil e vocês têm que ter a noção de quanto o direito antidiscriminatório ela é relevante para uma sociedade tão desigual quanto a nossa. Nossa sociedade é muito desigual. Desigualdade de gênero, desigualdade de raça, desigualdade de classe, uma distribuição de renda atroz, uma tributação totalmente invertida, regressiva, né? E aí a gente precisa pensar nisso como operadores do direito. Essa é a primeira reflexão que eu gostaria de fazer. A segunda reflexão que eu gostaria de fazer é que hoje a gente está tratando desses temas de formas tangenciais e dentro da academia. Mas eu acho que a gente tem que trazer isso para as nossas petições, eu acho que a gente tem que trazer isso para o que a gente está advogando lá fora, eu acho que a gente tem que materializar isso na forma como a gente vai operar. Hoje nós estamos procuradores no município, né? A gente não sabe no futuro, hoje estamos. Mas quem estiver advogando, quem estiver produzindo, tem que pensar nisso quando for atender um cliente, quando for atuar no judiciário, quando for juiz. Né? A PGM tem muitos estagiários que se tornaram juízes depois. Espero que vocês se tornem também, porque fica mais fácil para a gente despachar. Conto com vocês. E aí, assim, feita essa digressão, eu vou passar para a Olívia. A Olívia é uma pessoa muito generosa, é uma grande amiga. Ela, em termos de atributos acadêmicos, eu nem sei o que falar da Olívia. Ela é mestre em Direito pela UERJ, né? Fez uma defesa maravilhosa sobre transação tributária, ela já foi procuradora no município de Curitiba, ela hoje é assistente da PDA, mas nada disso representa a grandeza dela. Então, Olívia, eu vou passar para você, porque, com certeza, nós temos muita sorte de ouvi-la hoje. Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer ao SES, na pessoa da Arícia. É uma oportunidade muito única para mim, no mês da mulher, nesse mês tão simbólico, no mês de março, poder falar sobre esse tema que está ganhando um espaço muito grande, mas que ainda é muito desconhecido das pessoas. E queria agradecer também a Sara, minha amiga querida, que discute muito esse tema comigo lá no NEDRE, e também a doutora Mariana, que também é minha amiga e também discute muito lá no NEDRE, a gente está sempre discutindo isso. E é muito bom poder trazer para cá, para esse espaço público, essas discussões que a gente sempre tem no privado e poder dar uma amplitude para esse tema que impacta a vida de todo mundo. Então, eu e a doutora Mariana, a gente fez uma divisão que eu fiquei com a parte de tributação da renda, que é a parte da reforma que ainda vem, e a doutora Mariana ficou com a parte da tributação indireta, que é a reforma que já foi feita. Então, a doutora Mariana vai fazer essa análise da reforma tributária,
destacando aspectos relacionados, e eu fiquei com a parte da tributação da renda, principalmente sobre essa lógica da economia do cuidado, dessa introdução que a doutora Arícia fez brilhantemente. E uma coisa essencial, assim, que eu sempre acho interessante destacar, é que quando a gente estuda direito tributário, a gente estuda o direito tributário de uma perspectiva sempre de neutralidade, de que o direito tributário é número, que o contribuinte é visto de uma forma séptica, quase como se fosse, assim, um ser inanimado. E a questão é, essa neutralidade, ela interessa a quem? E existe essa neutralidade? Em outubro de 2023, o Prêmio Nobel de Economia ele foi concedido à economista Cláudia Gold por uma pesquisa pioneira em que ela basicamente estudou as causas históricas da desigualdade de gênero no mercado de trabalho e por que as mulheres ainda continuam persistindo e ganhando uma desigualdade salarial entre homens e mulheres. E uma das conclusões desse trabalho, são diversas, mas uma das conclusões que eu destaquei nesse slide, é que a maternidade e o cuidado familiar são ainda os principais fatores que explicam essa persistência na desigualdade de gênero entre homens e mulheres, mesmo entre aquelas mais qualificadas, porque as mulheres estão se qualificando cada vez mais, os estudos demonstram, principalmente um estudo que saiu semana passada do IPEA, demonstram que as mulheres, por vezes, são 30% mais qualificadas que os homens, mas, em geral, por causa desse dever de cuidado, que ainda recai majoritariamente sobre as mulheres, a gente ainda tem essa diferença salarial, além de outros fatores, claro, mas porque o tempo é um elemento básico no capitalismo. E o tempo que você dedica ao cuidado, que você tem que sair mais cedo para buscar o filho na creche, que você tem que deixar de assumir determinado cargo porque você tem um filho em idade escolar e dependente de você. Então, esse tempo é um tempo muito relevante que hoje não é avaliado economicamente. E como a doutora Arícia falou no início, ano passado foi publicada a Lei 15.069 de 2024, que institui a Política Nacional de Cuidados. E o artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 1º, traz o conceito de cuidado. E, basicamente, é aquele trabalho cotidiano de produção de bens e serviços necessários à sustentação e à reprodução diária da vida humana, na força de trabalho da sociedade, economia e a garantia de bem-estar de todas as pessoas. Então, se todo mundo está aqui hoje, é porque a gente teve alguém que cuidou da gente. E, em geral, essa figura... Quem é essa figura? Quando você pensa na pessoa que te prestou os primeiros cuidados na infância, ou continua prestando, ou lava roupa, cozinha, faz as tarefas domésticas, quem é essa pessoa que vem à cabeça quando a gente pensa em trabalho de cuidado? Sim. Nesse slide, eu trouxe alguns dados, as fontes estão ali embaixo. Inclusive, alguns deles são bem recentes. O IPEA divulgou semana passada dados sobre os trabalhos domésticos e o cuidado no Brasil. E esse estudo do IPEA demonstra que as mulheres elas gastam 21 horas e meia, em média, por semana com trabalho de cuidado não remunerado. E um outro estudo da Oxfam, feito de forma global, também demonstra que 75% do trabalho de cuidado não remunerado realizado no mundo é realizado por mulheres. E se a gente convertesse esses valores de trabalho de cuidado não remunerado em pecúnia, ou seja, se a gente pegasse esse tempo que as mulheres gastam realizando o trabalho de cuidado e convertesse em dinheiro, isso equivaleria a 10 trilhões de dólares, que é 3 vezes o valor gerado pela indústria de tecnologia no mundo. E um outro dado também desse estudo do IPEA é que menos da metade das mulheres pretas ou pardas com crianças de até 3 anos estavam trabalhando no mercado formal justamente por causa dessa necessidade de cuidado. E quem é essa pessoa que cuida? Que esse estudo do IPEA também é muito interessante, eu recomendo a leitura, que ele demonstra que esse trabalho de cuidado ele é desproporcionalmente atribuído a mulheres, tanto de forma remunerada, quanto aquele trabalho de cuidado de forma não remunerada. Então, tem o trabalho não remunerado, que é o trabalho em casa, de lavar roupa, de cozinhar, toda a manutenção de uma casa e da vida. E o trabalho de cuidado remunerado, que é aquele trabalho de cuidado normalmente associado a profissões femininas, como cuidadora, pessoa que presta serviços domésticos, enfermeira, todas essas profissões que ainda são muito femininas. Então, o número de horas dedicadas de trabalho de cuidado não remunerado pelas mulheres, como eu disse, 21 horas e meia por semana, que é o dobro dos homens. E esse número é ainda maior quando a gente vê a camada da população pobre e negra. Mulheres assumem as responsabilidades domésticas ainda muito jovens e elas seguem esse cuidado de forma intensa mesmo após
a idade mais avançada. Por vezes, uma mulher se aposenta, mas o trabalho de cuidado ele continua ali sempre, incessantemente. Por vezes, essa própria mulher que precisa de um trabalho de cuidado é quem está cuidando do companheiro, do cônjuge, também idoso. E para 32% das mulheres, e só 3% dos homens, a principal razão para elas não procurarem um emprego ou não progredirem de alguma maneira na carreira é essa necessidade de cuidar de filhos, parentes ou da própria casa. E um dado que eu achei alarmante é que quando a gente vê mulheres que têm filhos entre 0 a 3 anos, esse número ele sobra para 83%. Então, 83% das mulheres que responderam essa pesquisa do IPEA, que têm filhos entre 0 a 3 anos, declararam que elas deixam de procurar um emprego ou não almejam um cargo maior ou trabalham em período parcial por causa dessa necessidade de cuidado que recai apenas sobre ela. E uma outra questão também que a gente não pode deixar de falar, como a doutora Sara falou no início, é que o trabalho de cuidado ele não é apenas feminino, ele também é fortemente racializado. Porque 75% do total dessa força de trabalho é mulher, como eu disse, mas dessas mulheres, 45% são mulheres negras. E quais são as condições desse trabalho de cuidado? Além de ser racializado, feminizado, é um trabalho que é extremamente desvalorizado. Porque são trabalhos, em geral, prestados de forma doméstica, com vínculos privados, em que a informalidade ainda é muito persistente. Tem um alto grau de informalidade e desproteção trabalhista e previdenciária, que tem melhorado, mas ainda, o IPEA até demonstrou nesse estudo da semana passada, ainda vige contratos verbais, ausência de contratação formal. A informalidade ainda é muito persistente nesse ramo. Então, o que eu quis demonstrar para vocês com essa introdução em relação ao trabalho de cuidado é que não basta abrir o mercado de trabalho para as mulheres, é preciso redistribuir o cuidado. E é aí que entra, entre outras medidas, a tributação e política fiscal, que, como a gente vai ver, no meu ponto de vista, sobre a perspectiva da tributação da renda e da doutora Mariana, da tributação indireta, está longe de ser neutra. Então, a gente tem essa falsa noção de neutralidade do sistema tributário. O imposto de renda de pessoa física, ele é, em tese, um tributo que é justo, pessoal, progressivo, baseado na capacidade contributiva, mas, como diz a professora Alessandra Okuma, ele foi desenvolvido a partir da lógica de um homem solteiro, sem filho, que está integralmente inserido no mercado de trabalho. O custo de creche, de babá, de cuidadora, ele não é integralmente dedutível. Então, muitas vezes, num casal em que normalmente a segunda renda da mulher é inferior à renda do marido, é mais barato a renúncia salarial da mãe do que você contratar uma terceira pessoa para prestar aquele serviço de cuidado. Às vezes, assim, ali na economia familiar, fica mais barato para aquela família, para aquela unidade familiar, deixar de contratar alguém do que a mulher deixar de trabalhar para cuidar ela mesma, de graça, dos filhos e da casa. Porque o limite com dedução por dependente, atualmente, e esse valor está congelado há anos, é de R$ 2.275 anuais, o que dá R$ 189 por mês, que não reflete, de forma alguma, o custo real considerado de cuidados. E outro ponto que a doutrina aponta muito também foi a extinção, em 2019, da contribuição patronal de trabalhadores de serviços domésticos. Até 2019, o empregador poderia deduzir do imposto de renda a contribuição patronal de trabalhadores domésticos. Então, você, além de estimular a formalização desse emprego, você também tinha essa contrapartida de poder deduzir do imposto de renda. Isso foi extinto em 2019 e também apontado como uma causa de ampliação da desigualdade de gêneros. E existe esse estudo sensacional da Cristiane Vieselli e do Daniel Ávila, que eles, basicamente, o que eles fizeram foi pegar todos os dados da Receita Federal do Imposto de Renda de Pessoas Físicas e cruzar com os dados do IBGE da pesquisa do orçamento familiar, o chamado POF. E as conclusões que esse estudo, as conclusões que chegaram, né, nesse estudo são alarmantes. Basicamente, eles demonstram que as mulheres elas pagam mais imposto de renda em quase todas as faixas. E na faixa superior, as mulheres elas pagam 12,76% de alíquota, 4 pontos a mais do que a renda masculina. E, além disso, a gente tem também uma maior concentração de famílias chefiadas por mulheres nas camadas inferiores de renda, o que torna proporcionalmente mais penalizada pela regressividade tributária, principalmente nos impostos indiretos que a doutora Mariana vai tratar.
E uma questão também que inclusive, eles estão prometendo endereçar nessa mudança legislativa que vai vir com a reforma da renda, é que os rendimentos de capital e os dividendos e aplicações financeiras, normalmente eles são isentos ou tributados com alíquotas muito menores. E quando você vai ver, por exemplo, nesse estudo do IPEA que eu mencionei para vocês, quem tem acesso a esses rendimentos, majoritariamente homens. Apenas 22,89% dos investidores da B3 são mulheres. Então, a gente, analisando todos esses dados em conjunto, a gente vê que existe um viés implícito de gênero na configuração brasileira do imposto de renda de pessoa física. Porque, primeiro, isenta a renda desses homens ao isentar os dividendos e aplicações financeiras, que, em geral, são rendas mais altas. Além disso, aprofunda a desigualdade de renda entre homens e mulheres, porque mulheres acabam pagando alíquotas maiores, e não tem como deduzir esses gastos com cuidado que recaem majoritariamente sobre mulheres. E assim, para ser otimista, eu coloquei nesse slide caminhos possíveis que a doutrina aponta, e inclusive uma parte deles está sendo prometida nessa reforma da tributação da renda, que é a próxima reforma que o governo prometeu. Prometeu uma reforma ampla, mas não vai ser uma reforma tão ampla quanto a do consumo, que basicamente é ampliar as hipóteses de dedução relacionadas ao cuidado, esses cuidados que eu mencionei, que majoritariamente recaem sobre mulheres, aumentar a tributação sobre lucros e dividendos e aumentar os impostos sobre herança e sobre o patrimônio, com redução dos impostos sobre itens básicos, que são aqueles itens básicos que são majoritariamente comprados por mulheres, que envolvem o cuidado. Além disso, uma proposta também que é muito interessante é a possibilidade de criar faixas de alíquotas de imposto de renda que leve em conta a composição familiar. Isso aqui é um dado que esse estudo da Alessandra Okama, ele mostra que nos países da OCDE, muitos já adotam essa lógica de tributação da renda, considerando a composição familiar. Considerando, por exemplo, uma família monoparental em que a mulher é chefe de família e tem 2 filhos, é possível até que essa tributação, a alíquota efetiva, seja negativa. Então, ela vai receber um crédito pelaquela situação familiar em que ela se encontra. Aí eu coloquei ali concessão de crédito para dedução no pagamento de imposto de renda para mães e chefes de família que exerçam responsabilidade econômica pelo núcleo familiar. Um outro ponto também que é muito destacado é o retorno da dedução do imposto de renda de empregadores domésticos na contribuição previdenciária patronal, que, em geral, é pago para empregadoras domésticas, que, estatisticamente, são, em maioria, mulheres negras de baixa renda, que acabam também deixando de ser formalizadas, porque não tem um incentivo para você formalizar. E, além disso, é urgente que a gente veja e pense políticas fiscais que valorizem esse tempo dedicado ao cuidado, entendendo que, apesar de haver uma redução da renda formal, o valor social e o valor econômico desse trabalho, ele tem que ser considerado pelo Estado. E, basicamente, cuidar é o trabalho que sustenta o mundo. Ninguém está aqui hoje porque não foi cuidado. Todo mundo aqui existe porque alguém cuidou de si. E, em geral, esse cuidado foi feito por uma mulher. Então, o cuidado, ele é trabalho, ele é produção e ele é fundamento da economia. E, como fundamento da economia, a tributação ela não pode deixar de enxergar esse campo enorme que a gente está invisibilizando e ignorando há anos. Muito obrigada. Gente, como sempre, maravilhada, né? Aulas e mais aulas. Eu vou colocar 2 perspectivas aqui que eu acho que é para a gente pensar. Não existe uma resposta. A primeira delas é que, quando a gente fala de critério discriminatório, de discriminação positiva, a gente sempre pensa como aquele grupo ou classe social vai se beneficiar daquilo e por quê. E aí, com os dados que a doutora Olivia trouxe, eu fico pensando se não poderia haver uma redução do imposto de renda generalizado para todas as mulheres. Por que eu estou falando isso? Paralelamente, quando a gente fala de lei de cotas, que já é uma coisa institucionalizada no Brasil, a gente não trata de critérios econômicos, a gente trata de critérios puramente raciais, porque existe um racismo estrutural na sociedade. Os dados que a Olivia trouxe demonstram um machismo estrutural na sociedade. Se 75% do cuidado é feito por mulheres, a gente não tem uma perspectiva de mudança pelas próximas 3 décadas. Vocês concordam comigo ou eu estou viajando? A
partir disso, significa que a hora de trabalho da mulher ela é menor, porque ela trabalha em casa e ela trabalha no trabalho. Se a hora de trabalho dela vale menos, por que não a gente reduzir as alíquotas para todas as mulheres, independentemente de serem mães, de serem chefes de família? Eu vou falar o porquê. Às vezes, no casamento, existe só o casal, mas a mulher ela acaba assumindo questões domésticas em maior quantidade do que o homem. Às vezes, você não é chefe de família, mas você cuida dos seus pais. Então, e o seu irmão homem não cuida. Às vezes, você tem um irmão com necessidade especial e é você quem vai cuidar, não o outro irmão homem. Então, esse critério apenas de ser chefe de família pode ser um critério insuficiente diante da desigualdade do valor do trabalho que a gente tem em relação às mulheres. Então, eu não sei o que você acha, eu gostaria de ouvir. Eu até tinha colocado isso inicialmente na minha primeira apresentação, mas um pouco ousado, mas já que a Sara está trazendo, eu vou aproveitar. Inclusive, com base na Convenção da ONU para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, já existe uma proposta que é justamente para reduzir em 20% a alíquota efetiva das mulheres, porque 20% não é um número aleatório, é a média de quantas mulheres recebem a menos nas mesmas posições que os homens. Então, já existe essa proposta de desoneração em 20% para refletir o quanto as mulheres recebem a menos no aspecto salarial. Agora, para você, já que você falou também do aspecto também social e econômico, existe também uma proposta de que os homens, de que culturalmente também os homens tomem consciência de quão importante é dividir um pouco dessas tarefas de cuidado com as mães. E eu vou dizer uma coisa para vocês com a autoridade de uma mãe, de um casal. Vale muito ir buscar o seu filho na natação, no futebol, a sua filha no balé. Esse momento desse cuidado que as mulheres desfrutam o tempo todo. Algumas dizem que são motoristas. Não somos motoristas dos nossos filhos, somos mães, somos pais. Esses momentos são imperdíveis. Então, dividi-los, essas tarefas de cuidado com as suas mulheres, na verdade, vocês vão ver que estão multiplicando a felicidade de vocês e a felicidade dos seus filhos. Gente, antes de eu passar para a Mariana, eu tenho uma pequena provocação que vocês vão pensando. A Mariana vai fazer a palestra dela, que é maravilhosa. Eu estava lendo uma matéria essa semana sobre a diferença entre os interesses femininos e masculinos. Como as mulheres são fúteis e os homens têm hobbies. Porque assim, se eu me interesso por maquiagem, eu sou fútil, mas se eu me interesso por futebol, é hobby. Videogame é um hobby, entendeu? Mas se eu estou praticando yoga, talvez seja meio fútil, né? Pilates, nossa. Então, a gente acaba sendo socialmente condicionado para ter os nossos interesses e as nossas predileções. E talvez o critério de taxação de consumo dessas duas atividades seja diferenciado. Eu não sei, eu acho que a gente pode pesquisar quanto é que está a taxação, quanto é que está o imposto de uma maquiagem, quanto é que está o imposto de uma camisa de futebol. Seria uma coisa para a gente pensar, né? Mariana, com você. Boa tarde a todos e todas. Vou esperar um pouquinho para responder a provocação da Sara. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Arícia, em nome do SES, pela oportunidade de falar de um tema tão caro e dois temas, na verdade, né? Tão apaixonantes para mim, que é falar de igualdade de gênero e direito tributário. Gostaria de agradecer também a doutora Beatriz Soares, que não está aqui, que foi quem nos fez o convite inicial para conversar sobre o tema. Gostaria de agradecer a Sara e a Olivia por me ouvirem dentro do núcleo de estudos contra a discriminação, racismo e intolerância. É muito bom ter
esse foro dentro da nossa casa institucional, onde a gente possa pensar políticas públicas, pensar o público e o privado e trazer isso aqui para o público, hoje é realmente muito especial. Tem muita coisa para falar e eu vou tentar me ater a um roteiro, mas eu acho que vai ser um pouco difícil. Eu vou começar falando um pouco sobre os dados da desigualdade no Brasil, para a gente situar a reforma tributária, tá? E os dados que foram entregues ao Congresso para que essa reforma pudesse ser confeccionada. Bom, a desigualdade salarial no Brasil é enorme. A gente pode ver que, em média, as mulheres ganham 76% do que os homens ganham. E o impacto racial dessa desigualdade é ainda maior, porque as mulheres negras recebem apenas 44,4% do salário dos homens brancos. E ainda que as mulheres negras se especializem, elas ainda continuam ganhando apenas 50% do que os homens brancos ganham. Em relação aos cargos de liderança, a gente começa a compreender que quanto maior o nível hierárquico, menor é a presença feminina. E, bom, isso é notado na nossa sociedade. 39,1% das mulheres ocupam os cargos de liderança se a gente somar o setor público e privado. Isso cai para 19% no setor privado. Se a gente for falar de presidência de empresas que tenham esse cargo, elas ocupam apenas 13%. 2% das CEOs são mulheres, das 250 maiores empresas no Brasil. E a gente tem 66,5% dessas empresas sem nenhuma mulher em cargos de diretoria executiva. Eu coloquei as fontes ali, mas as minhas fontes principais são o IBGE, INSPER e ONU Mulheres. Um estudo muito impactante do Fórum Econômico Mundial constatou que a igualdade econômica entre as mulheres, se a gente considerar que as coisas permanecerão como estão, nós levaremos 257 anos para atingir uma igualdade econômica entre homens e mulheres. É inegável as limitações que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho, e isso é perceptível e vem ao encontro com a fala da Olivia em relação às mulheres que não procuram o mercado de trabalho quando têm seus filhos pequenos e quando os pais, também responsáveis, né, por aquela vida, continuam vivendo a sua vida de trabalho normalmente, né? Então, para os homens, isso não significa uma perda de renda. Então, os homens, pais responsáveis por crianças, não têm um decréscimo da sua renda. Eles, eu acho que a Olivia falou que só 3% de homens dizem que não procuram trabalho porque têm filhos pequenos para cuidar. E esse é um dado, gente, que eu quis trazer porque eu fiquei realmente estarrecida. No LinkedIn, onde as pessoas colocam seus currículos, aquela rede de emprego, de trabalho, a gente consegue constatar que as mulheres se cadastram em 20% menos vagas do que os homens. E são vários os fatores que levam a isso. A maternidade, como a gente falou, é um dos fatores principais, mas também a socialização feminina. E eu vou discorrer um pouco sobre isso. As mulheres, elas só se consideram aptas a determinada vaga de emprego quando elas preenchem 100% dos requisitos exigidos por aquela vaga. E os homens se candidatam quando atendem 60% das exigências.
E assim, por quê, gente? Essa realmente é uma reflexão que eu acho que a gente tem que fazer. E eu podia citar aqui vários marcos históricos, mas, gente, só em 1962, no Brasil, a mulher parou de ter que ter autorização do marido para trabalhar. Antes de 1962, a mulher casada era considerada relativamente incapaz. Se a gente parar para pensar aqui nessa sala, eu vou falar por mim, né? A geração dos meus pais bebeu da fonte dessa legislação. Então, se o próprio direito tratava a mulher como relativamente incapaz, há pouquíssimos anos atrás, como a sociedade enxerga essa mulher hoje? A gente tem um distanciamento histórico muito pequeno dos grandes marcos da luta feminina. Apenas em 1934, no Brasil, as mulheres passaram a votar. O que trouxe muito fortemente essa relação entre mulheres e tributo até foi o movimento sufragista inglês, que também é identificado com a primeira onda feminista, que trazia como principais objetivos o reconhecimento de direitos civis e políticos à mulher. Foi a partir dessa primeira onda feminista que as mulheres começaram a pensar sobre tributo e gênero. E eu vou explicar o porquê. Eu trouxe essa provocação de autoconfiança masculina onde vende, porque se a gente for parar para analisar os fatos históricos, a sociedade não foi pensada para as mulheres. E não foi por vários motivos. A gente teve que lutar muito para ter os direitos relacionados à maternidade reconhecidos. E a gente parte de um pressuposto hoje, como a gente viu na fala da Olivia, que o cuidado ele é exclusivamente feminino. E não deve ser visto dessa forma. Nós, mulheres que queremos nos especializar, nos dedicar ao mercado de trabalho, também queremos cuidar da nossa família. Mas nós precisamos que os homens também assumam esse papel de cuidado. Então, é muito importante que os homens abracem essa discussão, esse debate, que reflitam sobre os dados e comecem a se distanciar dessa mulher que era relativamente incapaz, porque a gente percebe na sociedade que há homens que ainda nos tratam como relativamente incapazes. E eu não trouxe hoje dados dessas pesquisas, mas tem diversas pesquisas que demonstram que mulheres são mais interrompidas. E uma das mais famosas no campo jurídico relacionou a quantidade de interrupções que as ministras do Supremo Tribunal Federal recebiam em relação às interrupções que recebiam os ministros homens do Supremo Tribunal Federal, entre várias outras. Tá? Eu tentei não me alongar muito, mas, voltando aos dados, como bem falou Olivia, né, essa relação do cuidado com a mulher é muito forte. E a gente tem um total, considerando mulheres pretas e pardas e mulheres brancas na liderança financeira dos lares, de 90,3%. Em um arranjo onde haja só um adulto com filho. Dificilmente uma mãe abandona um filho. E isso é refletido nos dados colhidos pelo IBGE. Então, a gente tem que 90,3%. Esse é um dado muito chocante para mim, de mulheres responsáveis em arranjos de um adulto e um filho. Né? A gente tem aí o recorte racial, que as mulheres pretas são as que mais cuidam em famílias monoparentais, demonstrando que há um claro recorte de raça também. Mas é um dado estarrecedor, né?
E a última pesquisa do IPEA demonstra que há uma tendência de crescimento dessa gestão das famílias por mulheres. E houve um aumento em termos absolutos de 105% de 2005, eu acho, para 2001, desculpa. De 2001 para 2015. Em relação aos homens, houve um aumento só de 13% de homens que passaram a chefiar as famílias, né? E, novamente, não tem como descolar esses dados do que a Olivia falou sobre o cuidado feminino, né? Isso que eu ia te perguntar, Mariana. Será que eles acham que nós somos incapazes ou agora eles acham que nós somos super capazes? Pois é, eu acho que essa pergunta depende dos interesses, né? Então, para o cuidado, a Alana Borges, que é uma procuradora da Fazenda Nacional que pesquisa o tema, ela... Ai, vamos continuar tentando, porque ela é uma super pesquisadora do assunto. Eu pesquisei muito o livro dela para trazer os dados para cá e para falar sobre tributação e consumo. Mas, voltando, né? Ela fala que há uma divisão sexual do trabalho, né? Então, também conectando com a fala da Olivia, há tarefas que são consideradas tipicamente femininas, né? E há nichos específicos, como de maquiagem, por exemplo. Você dificilmente vai ver um homem que seja maquiador que não seja um homem gay, por exemplo, né? A gente tem características, tarefas femininas, porque se um homem exercer aquela função, que seja um homem afeminado, né? Que não pode ser um homem heterossexual, por exemplo, né? Então a gente tem um claro recorte de gênero, de mulheres e de pessoas que se identificam com o gênero feminino de alguma maneira ou exercem a sua sexualidade de maneira não normativa, né? Então, a gente tem essas tarefas relacionadas ao cuidado, como enfermagem, cabeleireiro. Mas se a gente for pegar um comparativo, estatisticamente ainda é reduzido, né? Vamos passar para o próximo. Cozinheira, verdade. E chefe, verdade. Aqui falando um pouquinho sobre tributação de renda, um dado obtido pela Secretaria da Receita Federal no ano de 2018 deu conta de que 71% dos bens declarados são declarados por homens. E apenas 29% do total dos bens declarados o são por mulheres. E, gente, isso acaba sendo uma conclusão óbvia diante de todas as coisas que a gente vem falando. Se a mulher teve que lutar pelos seus direitos políticos e civis, se a mulher teve que ter autorização do marido para integrar o mercado de trabalho, como ela vai construir um patrimônio? A gente vai ver mais à frente que novas pesquisas dão conta que o perfil da mulher consumidora está muito ligado ao consumo de itens básicos como alimentação e cuidado, né? As mulheres não gastam os seus recursos com hobbies que sejam, com carros, com eletrônicos, em sua maioria, né? Então, essa disparidade, ela persiste, porque ela começou e ela persiste. E qual a relação entre tributação e gênero? Uma colega acabou de fazer essa pergunta numa reunião que a gente estava agora, dizendo, nossa, eu nunca tinha pensado na relação entre tributação e gênero. E, para a gente, agora estudando esse tema, parece muito óbvio,
né? Até porque, da onde vem o tributo? O tributo é uma receita derivada através que vem do poder de império do Estado sobre os cidadãos, que devem disponibilizar ao Estado determinada quantia para remunerar as suas atividades fim. Então, esse tributo ele vem dos cidadãos e deve ser revertido para os cidadãos. Então, tem tudo a ver. Tem tudo a ver a tributação e a alocação de despesas. Porque, se a gente não tem uma neutralidade, a gente tem um cenário desigual. Se a gente tem um cenário desigual, a gente precisa corrigir essas desigualdades, desigualando os desiguais, para usar essa frase clichê, mas muito acertada, que não tem como explicar de modo diferente o que é isonomia e o que é igualdade, senão dizendo que é desigualar os desiguais, na verdade, né? Aí, uma coisa que me chamou muita atenção é que a primeira vez que a tributação foi pensada com esse recorte de gênero foi no movimento sufragista inglês, onde as mulheres começaram a questionar a tributação dos seus bens, porque elas não votavam. Elas não votavam naquelas leis que as estavam tributando. E elas falaram, se eu não vou votar, eu não vou pagar imposto. E o movimento sufragista teve início lá em 1909. Eu peguei até um cartaz, que é No Vote, No Tax, que eu achei muito interessante. E elas obtiveram êxito em 1918. O voto feminino passou a valer na Inglaterra. Agora, trazendo para a Constituição Federal, para adentrar a reforma tributária, a gente tem que a nossa Carta de 1988 foi a primeira carta que expressamente se referiu a homens e mulheres quando fala de igualdade. E a igualdade ele é um vetor que deve ser seguido por todos os microsistemas jurídicos que dizem respeito, que devem vinculação à Constituição. Então, a igualdade que está ali no artigo 5º é uma igualdade não só formal, não é uma igualdade apenas de tratamento legal. É uma igualdade que deve ser materializada, né? Uma igualdade substantiva. Essa igualdade material ela deve ser buscada através de posturas ativas do Estado. Porque não faz sentido, por exemplo, que eu tenha assegurado um direito à saúde na Constituição ou um direito à educação se algumas pessoas não tiverem acesso a um posto de saúde, por exemplo, a uma escola. Então, a igualdade material é dar subsídio a essas pessoas para que elas possam cumprir o que determina a igualdade formal, né? A gente tem várias irradiações desse princípio. Um deles é o princípio da isonomia tributária. A gente tem no artigo 7º a proteção do mercado de trabalho da mulher. Temos no artigo 226 a liberdade de planejamento familiar, violência doméstica. Enfim, temos uma grande carta compromissória com as mulheres. E precisamos, urgentemente, cumprir com esse contrato, né? E como já adiantou um pouco a Arícia, a Sara, a tributação, o sistema tributário brasileiro é um sistema regressivo. E o que a gente quer dizer com um sistema tributário regressivo? O sistema tributário ele é regressivo quando a gente tributa mais uma pessoa que recebe menos. E por que isso acontece se a gente tem lá no artigo 145 da Constituição a necessidade dos tributos obedecerem à capacidade contributiva, né? A capacidade contributiva é o signo de riqueza que
cada contribuinte tem, que ele externaliza, ou seja, a quantidade de patrimônio, de renda, dependendo de qual for o tributo, o quanto aquilo representa em termos de riqueza ali. Por que a gente está tributando mais, então, uma pessoa que recebe menos? Porque as bases tributárias do sistema tributário brasileiro não são fincados na renda e no patrimônio, mas sim no consumo. De acordo com a Receita Federal, ali, eu atualizei os dados de 2022, os tributos sobre a renda correspondem a 27,43% do total arrecadado pela União, né? E em relação aos tributos sobre consumo, na verdade não é pela União, é uma análise de tudo que foi arrecadado. Os tributos sobre consumo correspondem a 40,16%. Posso fazer só Claro. um complemento, porque isso foi até uma palestra do Gustavo da Gama, em que ele pegava a comparação com vários países. Se compararmos o Brasil, né, a tributação brasileira, em termos de renda, com vários países, nós estamos lá embaixo. Somos um daqueles que menos tributa renda. E só tem renda, símbolo de riqueza, né, uma parcela diminuta da população. Vimos aqui que a maioria são até os homens, né, do que as mulheres. Em compensação, essa mesma comparação entre países em matéria de tributação de consumo, estamos lá nos primeiros lugares, que é justamente essa discrepância que tem aí. E quem consome? Só alguns? Todos nós consumimos. Então, se você privilegia o consumo em detrimento da tributação da renda, você está fazendo uma tributação regressiva, porque está pagando mais quem ganha menos, quem tem menos bens, né? Desculpa interromper, mas é só porque esse quadro também da comparativa com outros países mostra a nossa realidade no contexto global, né? Eu vou interromper, desculpa, também, só para exemplificar. Coitada Não, gente, é uma Mariana, conversa, só. vamos. Só para exemplificar o que a Arissa falou. Por que é regressivo, gente? Porque quem tem menos renda, o consumo, ele literalmente consome mais renda daquela pessoa. Então, se você ganha 2 mil, você vai gastar praticamente os 2 mil reais. Se você ganha 10 milhões de reais, você vai gastar 500 mil com consumo e os outros 9 milhões e meio vão para um fundo de investimento. Então, assim, por isso que é regressivo, porque quem ganha menos consome mais. E se a tributação é maior sobre o consumo, percentualmente, o valor que essa pessoa vai estar pagando em relação ao próprio ganho é maior. Exatamente. E até no livro da Lana Borges, ela traz alguns comparativos com muito percentual, mas eu achei que se eu trouxesse mais números, nem eu ia conseguir lê-los, porque ela traz realmente os percentuais, os números absolutos e os números em que, com os dados anteriores que a gente mostrou, como as mulheres, especialmente as mulheres negras, recebem menos e todos devem consumir esses itens básicos, elas acabam gastando mais do seu salário com alimentos, higiene, vestuário, saúde e cuidados pessoais. Essa pesquisa de orçamentos familiares, que é o POF, que a Olivia também citou, é muito interessante para a gente ver o perfil de consumo das famílias e quem chefia, quem gerencia, para a gente ter noção de como fazer política pública, né? E quais os itens que vão entrar nessa cesta básica? Isso. Entre os quais os absorventes, Sim, eu vou falar agora, tá. Eu acho que é no próximo slide. Vamos ver. Chegamos, gente. É porque é um tema tão apaixonante que o tributário só chegou agora. E uma coisa muito, muito legal, que eu fico muito feliz de poder falar aqui, é que, por um lado triste, né, os vários projetos de reforma tributária que tramitavam há décadas não tinham um viés de gênero, né? Não tinham uma atenção especial às mulheres.
E não é porque mulheres devem assumir um papel de vítima, mas é porque os dados demonstram que não há possibilidade de igualdade material entre os gêneros dessa maneira. Então, o que fizeram um grupo de mulheres, capitaneado pela professora Tatiane Pittitelli, espero não ter errado, ficou gravado aí, elas produziram um documento em 2020 que está disponível, e, aliás, é super interessante, está no site da FGV Direito São Paulo, com base em vários desses dados, a maioria deles dados públicos do IBGE, da ONU Mulheres, do IPEA, e fizeram proposições ao Congresso. E só a partir desse documento é que a mulher passou a ser considerada como um sujeito a ser também tutelado na reforma tributária. E esse estudo tem 42 páginas, com proposições e justificativas muito claras. Parte delas foi incluída agora na reforma tributária, parte não. Mas elas demonstram... Eu vou ficar devendo realmente a tributação sobre a camisa de futebol, embora também me interesse, porque gosto muito de futebol. Mas em relação às bombas de aleitamento materno, elas trazem um dado de que, em relação à tributação por IPI e ICMS, elas somavam quase 40% do valor do tributo, do produto, do bem. Enquanto a gente tem vários redutores para outros objetos que ou não são destinados à mulher ou são igualmente destinados para ambos os gêneros, né? Bom, então isso foi olhar o impacto de pesquisas de mulheres. 20%. Pois é, gente. Olhar que assim, o resultado dessas pesquisas deu certo é muito reconfortante, principalmente porque agora eu e Olivia estamos iniciando uma nova empreitada em estudar também essa desigualdade e avaliar se outras políticas públicas podem sair daí, né? Então, conclamo a todas as mulheres a pesquisarem o tema, porque é muito... E homens também. Tem um homem no grupo de pesquisa, gente, né? 1 ou 2? Tem 2, né? Aí, brevemente falando, só para falar dos aspectos principais, a reforma tributária sobre o consumo, ela extinguiu alguns tributos, que são o PIS, COFINS, IPI, ICMS e, com muita tristeza, o ISS, porque adoro, não tinha necessidade. E traz uma extinção gradual até 2033, então ainda temos muito com que trabalhar até lá. E novos tributos surgiram, que são o IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Além disso, surgiu o Imposto Seletivo. A partir do ano que vem, a reforma tributária e os novos tributos passam a valer com uma cobrança parcial, a alíquota de 1%, é um período de teste que tem sido chamado. Depois a gente vai ter mais um período de transição, para só em 2033 entrarmos em vigência plena. E aí eu não vou me aprofundar muito sobre os outros aspectos, porque dariam dias aqui. E no que eu vou me ater? Eu já me perdi do meu roteiro. Mas a reforma tributária sobre o consumo, ela trouxe alguns vetores muito importantes para a igualdade de gênero. Como bem já tinha anunciado a professora Arícia, a gente teve reconhecida na emenda constitucional, no seu artigo 9º, a necessidade de atender aos cuidados básicos com a menstruação. Então, a gente teve uma política pública que favorece a 51,5% da população.
composta por mulheres e meninas que antes não tinham esse olhar, né, do constituinte. E como a professora brilhantemente citou, a gente tem casos muito graves de meninas que não iam à escola porque não tinham acesso a isso. E, aliado a isso, a gente teve, em 2021, uma lei federal que promove a distribuição pelas farmácias populares também de absorventes. Em âmbito estadual, a gente tem a isenção de alíquota de ICMS para fraldas geriátricas e absorventes também. E no âmbito do município do Rio, a gente tem o programa que leva absorventes às pessoas em situação de rua. Então, as 3 esferas do governo passaram a se preocupar mais recentemente com esse combate à pobreza menstrual. Além disso, a gente teve a incorporação de uma avaliação quinquenal obrigatória aos regimes tributários diferenciados. E eles têm que levar em consideração o recorte de gênero, né? A diferença, na verdade, entre homens e mulheres. E isso está no artigo 9º, parágrafos 10º e 11º. Então, a gente tem essa necessidade, é um dever, tá? Não é uma opção, tá? A gente tem que levar em consideração o impacto na igualdade entre homens e mulheres para avaliar se esses regimes eles estão atendendo ao proposto, se eles devem permanecer, se eles devem reduzir porque já atingiram seu objetivo, porque o objetivo dessas medidas que visam a igualdade material é que um dia elas acabem, né, gente? A gente tem a Cesta Básica Nacional pela primeira vez. Espero que não sejam os 257 anos. Então, a gente tem a criação da Cesta Básica Nacional de Alimentos, que foi prevista pelo artigo 8º, que deve considerar, né, segundo o artigo 8º, a diversidade regional, cultural e alimentação do país e garantir uma alimentação saudável. A gente tem no anexo à Lei Complementar 214, quais são os itens que estão incluídos na Cesta Básica Nacional. Outra medida que também beneficia as mulheres, porque, como vimos, são as que detêm menor renda, é o cashback. O cashback é uma sistemática de devolução do quanto foi pago o imposto para aí homens e mulheres, né, que já são cadastrados no CAD único e que tenham uma renda específica. Deixa eu ver aqui qual é a renda. Eu acho que tem que ter uma renda per capita de... gente, eu acabei não colocando o requisito exato aqui. Mas, de qualquer maneira, tem que estar também no CAD único. Tem que estar no CAD único. Já é automático se você está no CAD único. Tá. Já é uma renda reduzida. E, além disso, a gente tem a constitucionalização do princípio da justiça tributária e da necessidade de observância da progressividade, quer dizer, de combater os efeitos da regressividade, né? Como a gente falou. Obrigada. Muito obrigada. Quanto é? Muito obrigada. R$ 706 por integrante. E todas essas medidas, gente, elas já tinham sido citadas naquele documento que eu falei, do grupo de estudos. Então, assim, é realmente muito legal ver o quanto as informações sobre desigualdades têm movimentado, né, os políticos, né? E quanto esse movimento de mulheres pressionando os congressistas tornou possível essas alterações.
Imagino que o NEDRE, com outros estagiários, Venham outros pro NEDRE. residentes, que venham, produzam um outro documento com medidas. Imagina. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Então, a gente, em relação ao combate à pobreza menstrual, a gente tem os avanços que eu já citei, de alíquota zero para os cuidados básicos de saúde menstrual, absorventes, tampões e coletores. Eles terão isenção do IBS e do ICBS. Como eu disse, beneficia 51,5% da população brasileira e é necessário que seja feita uma avaliação periódica desse regime diferenciado. Tá? Além disso, e esse é um tema que também muito me apaixona, é a necessidade de redução de alíquotas nos medicamentos relacionados à saúde da mulher. Isso porque a gente pode até discutir o que é saúde básica menstrual, né? Eu, por exemplo, sou uma mulher que tem endometriose, sofro com muitas cólicas. E até pesquisei na lista se havia algum medicamento com alíquota zero que fosse destinado à endometriose, e não achei. Então, não me senti totalmente contemplada. Mas aí a gente pode discutir o que é saúde básica da mulher, né? Mas alguns anticoncepcionais foram incluídos aí. A gente tem, inclusive, alguns para tratamento de câncer de mama. A gente tem vários medicamentos exclusivos para mulheres que foram considerados. E muito para mulheres que já não menstruam mais, viu, gente? E outra coisa que eu achei de muita importância foi a redução da alíquota na vacina de HPV. A vacina de HPV ela é distribuída no SUS para mulheres de até, salvo engano, 12 anos. Mas a partir dessa idade, é uma vacina muito cara e é um vírus que pode ser muito prejudicial à saúde da mulher. E aí eu estou explicando melhor a questão do cashback, porque tem alguns itens onde haverá uma devolução total do que foi pago, que são itens essenciais, como água, gás, energia, telefone e esgoto. Mas há uma possibilidade, e aí a palavra autonomia local nessa reforma tributária até me deu um quentinho no coração, mas eles deram só um pouquinho ali para a gente. Estados e municípios podem ampliar a devolução, além de 20% do que é previsto, além daqueles produtos que citei, porque há uma devolução de 100% para aqueles produtos tidos como essenciais e a possibilidade de, em outros produtos, você dar você conceder esse benefício de retorno de 20%. E aí, os estados e municípios vão poder ampliar as suas listas. E como eu já havia falado antes das outras iniciativas, né, do Programa de Proteção à Saúde Menstrual, que visa combater a pobreza menstrual, e hoje a gente tem absorventes disponíveis nas farmácias populares, e o Ministério da Justiça e Segurança Pública entrega às presas privadas, quer dizer, às pessoas privadas de liberdade. A gente tem essa lei do Rio de Janeiro, que foi o primeiro estado brasileiro a considerar os absorventes e fraldas como itens essenciais para a composição de sua cesta básica. E o município do Rio de Janeiro, e agora está aí o nome certinho do programa, que é Livres para Estudar, o programa que combate a pobreza menstrual e a evasão escolar. Então, a gente tem outras iniciativas que, apesar de não terem a ver com direito tributário, também fomentam essa igualdade material, e o direito tributário tem que ser mais um instrumento de erradicação dessa desigualdade de gênero.
Gente, e foi isso. Muito obrigada. Gente, é muito bom ser amiga dessas duas, porque toda vez que eu encontro com elas, quando a gente estiver no almocinho, eu sempre aprendo alguma coisa. A parte ruim é que eu me sinto cada vez mais ignorante, mas tudo bem, vamos seguindo. Eu queria só fazer uma provocação, porque eu gosto de sempre pedir mais e alargar e falar que precisamos de mais, porque as desigualdades são muito grandes. A Mari trouxe um dado assim, estarrecedor, dizendo que dentre as famílias monoparentais, ou seja, tem um pai e uma criança ou mais crianças, 90% são chefiados por mulheres. E a gente sabe que muitas vezes essas mulheres não recebem pensão alimentícia de forma adequada para os filhos, né? O pai atrasa, acontece uma série de questões. E aí, pegando essa informação, que é um dado, mas o que todo mundo já sabe aqui, né? E pensando no dever de proteção à infância, que é um dever constitucional, será que se a gente ampliasse essa redução de alíquota para itens da primeira infância, ou para crianças até 12 anos, no IBS, por exemplo, vamos reduzir o valor do plano de saúde para crianças até 12 anos, vamos reduzir o custo da mamadeira, o custo da fralda, roupa infantil, vamos reduzir essa alíquota. Será que isso também não ajudaria em relação à desigualdade de gênero, já que essas mulheres já são oneradas duplamente? Primeiro com o custo do cuidado, depois com o trabalho do cuidado e, às vezes, triplamente, porque o genitor também não colabora? Será que isso não seria uma medida? Sua pergunta é excelente. E eu tinha planejado fazer uma provocação final, que acabei não fazendo, porque acho que já me alonguei muito, mas era justamente para a gente trazer aqui para debate se é uma realidade ou uma ficção essa redução das desigualdades pela reforma tributária, né? Tem até uma coordenadora do grupo de pesquisa que eu faço com a Olivia, que na última reunião falou... Nossa, quando falam de mulher, só falam de menstruação, só falam de absorvente, a gente é só absorvente. E parece que a gente está falando muito disso. E, por um lado, eu entendo o que ela quis dizer. O que ela quis dizer é que não é só a distribuição de absorventes que vai fazer com que a gente atinja a igualdade material. E o que vai fazer com que a gente atinja a igualdade material? Uma série de medidas como essas que você citou. Na reforma, a gente tem uma previsão de redução de 60% de alíquota para uma série de serviços, especialmente serviços com cuidado, como alguns serviços de saúde e alguns serviços relacionados à educação. É uma redução de 60%. E já é um avanço, né? Mas eu acho que outras medidas, né, devem ser tomadas por outros ramos do direito, não só pela sociedade. Só antes de passar... E a tributação da renda, né? E a tributação da renda. Mas antes de... Quando você estava falando, eu anotei para dizer, mas esqueci. Dessa vez vou fazer o comentário. Que é que só muito recentemente o STF decidiu que quando o responsável que recebe a pensão alimentícia, ele tinha que descontar, né? Ele era considerado renda, né? Para fins de tributação da renda. É dedutível só por quem pagava a pensão alimentícia. Exatamente. Era dedutível só por quem pagava a pensão alimentícia. Se a gente vê que quem é responsável pelo cuidado na maior parte, as mulheres, e as mulheres que recebem essa pensão alimentícia, era completamente desproporcional e trazia uma distorção mesmo de gênero, desigual, de acordo com o que decidiu o STF, e ele citou a perspectiva... O julgado foi de contribuição previdenciária, de gestante. Ah, verdade. Não, só para arrematar, essa questão da renda, que só muito recentemente o STF decidiu que deveria ser isento, porque a maior parte das pessoas que são destinatárias dessa renda seriam as mulheres, e que essa tributação era discriminatória.
Não, e é curioso porque criava ainda um ônus maior para a mulher que recebia pensão alimentícia. Além de receber a pensão alimentícia, que muitas vezes não cobre os gastos com cuidado, a mulher ainda tinha que fazer um planejamento tributário para ver se era melhor você fazer um imposto de renda individual para aquele que recebe a pensão, se ela coloca como dedução, que como a gente viu, está congelada há anos o valor da dedução. Então, a mulher, além de receber a pensão, que é uma obrigação, que muitas vezes não faz frente ao custo com cuidado, ela ainda tinha que fazer esse ônus de fazer um planejamento tributário, que muitas vezes não é acessível para quem recebe pensão, e de verificar qual era a melhor forma de você incluir aquilo na sua declaração de imposto de renda, porque você pagava para receber, mas o marido que está pagando, o ex-marido que está pagando, não está recebendo. Podia deduzir. Está deduzindo. É surreal. Podia deduzir. E, Mariana, achei curioso, porque é a primeira vez que eu ouço falar de diferença de gênero em função da saúde menstrual. Então, o que eu queria dizer para vocês é que a política de igualdade de gênero ela é transversal a todos os ramos do direito. Pode ser que na seara tributária esse tenha sido o primeiro exemplo. Vocês já estão aqui cogitando de outros. Mas o simples fato de terem aqui 3 tributaristas falando do tema, isso já é uma política afirmativa de gênero. Então, isso pode já estar, quando antes você só tinha livros de base, você só citava tributaristas homens. Hoje a gente está citando aqui a Alana Borges. A Tatiane Pittitelli. Mulheres que estão ocupando estes lugares, e certamente será em menos de 235 anos que esta igualdade será obtida. Então, ela está cansada, ela está só no campo tributário, mas fala para ela que tem outros milhares de exemplos, e o simples fato dela estar coordenando este grupo de pesquisa já é uma mobilização, já é uma política afirmativa de gênero. Agradeço demais o trabalho do NEDRI e confio realmente que, se vocês reunirem mais residentes, mais estagiários interessados no tema, com certeza daqui podem sair outros relatórios, outras propostas neste sentido de formulação de políticas públicas favoráveis a essa diminuição dessa discrepância nesse tema assim tão premente como o da diferença de gênero em matéria de tributação. Vocês estão de parabéns. Obrigada. E mostrando que, não necessariamente tratando de tributos diferenciados, mas com uma política afirmativa de gênero, eu vou chamar a Úrsula, nossa procuradora também do município, que, junto com outras colegas de vocês, pode ficar aqui. Eu só preciso de um lugarzinho para ela. Então tá, vem cá, Úrsula. Ela trouxe o livro. Aqui, eu quero mostrar para vocês. Nós lançamos esse livro no último Congresso Nacional de Procuradoras e Procuradores Municipais. O nome da Associação Nacional também mudou, era Associação Nacional de Procuradores Municipais. Portanto, mudou para procuradoras e procuradores municipais, no sentido também de uma política afirmativa de gênero. Olha, nós queremos ser nominadas também e não incluídas entre os homens. E, nesse último evento, tínhamos lá um stand mostrando que diversidade, sustentabilidade e inovação eram políticas transversais que o nosso Centro de Estudos procura levar a todos os seus eventos, de alguma forma. Daí eu falar da inovação, daí a gente está falando aqui de diversidade, e, obviamente, aqui do ponto de vista da sustentabilidade social, e foi lançado. O livro se chama Vozes Femininas na Reforma Tributária, um livro coordenado por tributaristas, mulheres, e escrito todo ele
também por tributaristas. E, para falar desta participação feminina, o que tratavam alguns dos artigos, né, dentro desse clima hoje nosso de gênero e tributação, eu trouxe aqui a Úrsula, vai contar um pouco dessa história para vocês. Oi, boa tarde a todos e a todas. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, a convite da doutora Arícia. Muito obrigada. E parabenizo também as minhas colegas, amigas procuradoras do município, que trataram brilhantemente sobre esse tema tão importante e necessário e que, por muito tempo, passou invisível no direito tributário. Então, fico muito feliz por vocês estarem trazendo esse debate à tona, porque a apresentação foi muito rica, aprendi muito, adorei todos os dados, as pesquisas trazidas, foi muito esclarecedor. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês essa obra, né? Vou falar um pouco sobre ela e demonstrar e mostrar o quanto ela representa que nós, mulheres, também temos conhecimento para falar sobre qualquer assunto, inclusive sobre o direito tributário. Ainda mais o direito tributário, que é um ramo do direito marcado pela presença masculina. E reuni aqui mais de 100 mulheres para escrever, que nós escrevemos 55 artigos no total, demonstra esse conhecimento técnico acerca da matéria, acerca da reforma tributária, que é uma das, que é a mudança legislativa tributária mais significativa desde a Constituição de 88. Hoje em dia, então, o nosso sistema de tributação é um dos mais disfuncionais do mundo, com alta complexidade, fragmentação da tributação de mercadorias e serviços entre o ISS e o ICMS, um modelo marcado pela tributação, ainda em grande parte na origem, com diversas leis locais sobre ISS e ICMS, e isso tornava o nosso sistema tributário muito complexo e com uma grande insegurança jurídica, além das guerras fiscais, além de um alto contencioso administrativo e judicial. E, após longos anos de discussões, foi aprovada a Emenda Constitucional 132, que instituiu esse modelo de imposto sobre valor agregado dual, o IVA dual, com a criação do Imposto sobre Bens e Serviços e da Contribuição sobre Bens e Serviços, o IBS e a CBS. E o IBS tem essa peculiaridade de ser um imposto de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. E o IVA já era um modelo adotado por 175 países no mundo, e com a reforma tributária, o Brasil se une a esses países que adotam esse modelo de tributação sobre o consumo. E, além disso, com isso, a reforma tributária representa também uma grande alteração no nosso modelo federativo, em razão da instituição do IBS como um imposto de competência compartilhada entre os estados, o Distrito Federal e os municípios. Até então, esses entes possuíam uma ampla autonomia normativa em matéria tributária para legislar sobre ICMS e ISS, ressalvadas as questões delegadas à lei complementar pela Constituição, mas ainda assim ainda tinha uma grande autonomia. Mas com a instituição do IBS, esse poder foi deslocado para um sistema centralizado sob a administração de um comitê gestor, reduzindo significativamente a autonomia tributária dos estados e dos municípios e Distrito Federal, que vão agora ter que compartilhar, discutir no comitê gestor as questões desse novo imposto. E, diante de todas essas transformações, fica evidente que a reforma não é apenas uma mudança técnica ou normativa, ela representa uma profunda reestruturação do nosso sistema tributário e do próprio Pacto Federativo. E é justamente por isso que esse livro se mostra tão relevante e ainda mais especial, considerando o fato de que ele foi escrito apenas por mulheres. O livro tem 55 artigos,
e trata de uma variedade de temas que abrangem desde questões mais teóricas, como princípios, questões sobre federalismo, debates sobre justiça tributária, questões relacionadas a normas gerais do IBS e da CBS, como não cumulatividade, split payment, normas relacionadas à plataforma digital, à responsabilidade das plataformas digitais, que foi o tema que eu e a Ângela, a outra procuradora aqui da casa, foi tema sobre o qual a gente se debruçou. Questões relacionadas à parte operacional do IBS, como contencioso, administrativo e judicial e o comitê gestor. Também artigos sobre operações setoriais, incluindo operações imobiliárias, que foi o tema tratado pela doutora Olívia e pela doutora Rafaele. E artigos também sobre imposto seletivo, né, que foi um novo imposto também instituído pela emenda 132. Agora eu vou falar brevemente, destacar alguns pontos só para introduzir o tema que eu e a Ângela escrevemos e também o tema que a doutora Olívia e a doutora Rafaele escreveram. O artigo que eu e a Ângela escrevemos se chama Impactos da Emenda Constitucional 132 de 2003 na responsabilidade das plataformas digitais. E é um tema muito atual em razão dessa digitalização da economia, que tem propiciado o aumento das transações econômicas realizadas pelas plataformas digitais, que fazem a intermediação dessas operações comerciais, e também são conhecidas como marketplaces. E, em razão dessa posição de intermediadora da cadeia econômica, foi surgindo uma tendência mundial de atribuir responsabilidade a essas plataformas, né? Seja a responsabilidade para fornecer informações, como obrigações acessórias, para fornecer certas informações ao fisco sobre determinada operação, ou até mesmo a responsabilidade pelo pagamento do tributo. Isso tudo com vistas a incrementar a arrecadação e trazer esse agente particular para contribuir com o fisco no conhecimento dos fatos geradores e dos fatos geradores tributários, a fim de incrementar essa fiscalização. Então, ao longo do nosso artigo, a gente analisa o cenário atual referente à tributação das operações nas plataformas digitais de intermediação, a experiência internacional na tributação dos marketplaces, as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 132 quanto à matéria, especialmente o artigo 156-A, parágrafo 3º da Constituição, que constitucionalizou o tema, dispondo que a lei complementar poderá eleger como sujeito passivo do IBS e CBS aquele que concorrer para a realização, execução ou pagamento da operação, ainda que residente ou domiciliado no exterior. E coube à Lei Complementar 214 de 2025 regulamentar essa responsabilidade, tratando das plataformas digitais que atuam como intermediadoras de operações comerciais. O livro foi escrito ainda quando era só o projeto de lei. E aí, no início desse ano, veio a Lei Complementar 214, que sofreu realmente algumas modificações, mas também já estamos planejando a parte 2 do livro, então podem aguardar. Eu ia falar que ia ser aqui, das procuradoras aqui, mas tudo bem. A gente faz outro evento aqui, a gente faz também outro. A bunda não prejudica. E o artigo da doutora Olívia e da doutora Rafaele se chama O ITBI e a Reforma Tributária. Desafios e implicações da Emenda Constitucional 132 de 2003 na tributação das operações imobiliárias. Enfim, pode me corrigir se eu falar alguma coisa errada, mas está presente aqui. Mas é um artigo muito interessante que analisa as possíveis interações entre os novos tributos criados pela Emenda Constitucional, o IBS e a CBS e o ITBI. Nesse movimento de ampliar a base de incidência do imposto sobre o consumo, de ampliar a base de incidência do IBS em relação ao que era no ISS e ICMS,
A Lei Complementar 214 incluiu expressamente diversas operações sobre bens imóveis como fato gerador do IBS e da CBS, como, por exemplo, alienação de bens imóveis, cessão onerosa de direitos reais sobre bens imóveis, locação, dentre outros. E isso vem gerando uma discussão sobre a possível sobreposição do IBS e da CBS com o ITBI, que também recai sobre esses fatos geradores. E o artigo faz uma diferenciação muito clara sobre esses dois tributos, sobre o IBS e a CBS, como tributos incidentes sobre o consumo, enquanto o ITBI é um imposto de natureza patrimonial. E, no decorrer dessa explicação, o artigo analisa o tema repetitivo 1113 do STJ, que trata da base de cálculo do ITBI, e até mesmo a possível superação dessa jurisprudência, caso venha a ser aprovado um projeto de lei que pretende alterar as disposições do CTN quanto à base de cálculo do ITBI, como uma reação ao que foi definido pelo STJ no tema 1113. Porque o STJ, a Olivia pode explicar melhor, praticamente reduziu, falou que a base de cálculo do ITBI é o valor da operação, né? Então, acabou limitando muito o poder que o município tinha para arbitrar o valor venal, realmente. E no IBS e na CBS, a base de cálculo é o valor da operação. Então, elas mostram essa diferença, né? Que como o IBS e o CBS é um imposto incidente sobre o consumo, a base de cálculo é o valor da operação, ao passo que no ITBI é um imposto sobre propriedade. Então, o que elas defendem é que deveria ser o valor de mercado, exatamente. E não o valor da operação, como o que ficou, assim, né? Na prática, foi o que ficou decidido pelo STJ. E recomendo muito a leitura do artigo, né, porque ele traz esse panorama muito esclarecedor sobre o ITBI hoje em dia e sobre a tributação das operações imobiliárias pelo IBS e pela CBS. Então, encerrando a minha fala, reitero o convite para a leitura. Sem dúvidas, o livro será uma grande fonte de aprendizado e esclarecimentos sobre a matéria. E eu também gostaria de destacar o projeto de aulas que está acontecendo sobre o livro. As autoras foram convidadas para dar aula sobre o artigo que escreveram. A Ângela, inclusive, já deu aula sobre o nosso artigo e ela está disponibilizada no YouTube, na página das Tributaristas Cariocas, que é um grupo de mulheres que vem fazendo um projeto muito legal de difusão de conhecimento em matéria tributária. E também vou divulgar a aula da doutora Olivia e da doutora Rafaela, que vai ser amanhã, certo? E em seguida vai ser também disponibilizado no YouTube para vocês. Com isso eu encerro a minha fala, agradeço a presença e a atenção de todos. E eu também, só para finalizar, até queria fazer um sorteio do livro, se puder, porque eu trouxe aqui um exemplar. Claro que queremos. Vamos sortear, já adoro sorteio. Opa! Aproveito e convido as três para integrarem o nosso núcleo de estudos de direito tributário daqui, quem sabe implementando, né, alguma iniciativa parecida. Mais uma vez, parabenizá-las. Gostaria de colocar, depois, se a gente puder colocar à disposição esse material riquíssimo também que foi feito aqui, né? O material também que Úrsula trouxe à disposição no nosso sítio eletrônico, né, do site do Centro de Estudos. Quanto mais a gente puder fazer essa união também entre os núcleos, né, até porque o núcleo contra discriminações, racismo, intolerância, repito, é uma política transversal que vai perpassar por todos os outros temas. E lembrar que tivemos as doações estão lá, essas doações vão, numa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, gente, vão ser entregues. Espera aí, deixa eu falar para vocês o programa direitinho. Que está aqui até no
no card, né, da apresentação. Vejam ali, foram muitos os recolhimentos. Agradeço a todos que puderam trazer. A campanha federal é a campanha Dignidade Menstrual, né? Aquela que oferece gratuitamente, mas essas doações vão ser entregues depois para aquelas mulheres em situação de rua que são acolhidas em centros de acolhimento do município. De certa forma, o evento de hoje conversa com o evento Não à Violência que nós fizemos também na semana passada, dentro do programa Seguir em Frente, que é um novo programa da Secretaria Municipal de Saúde, que justamente faz esse acolhimento, esse tratamento das mulheres em situação de rua, tentando acolhê-las, tentando também levar saúde física, mental, enfim, de todos os tipos, e a nossa contribuição para que isso também aconteça. E, finalmente, lembrar, essa é a passagem importante, né, que eu gostaria de lembrar. De certa feita, houve uma reforma constitucional, foi em 1998, isso tem não sei lá quanto tempo. Bom, e aí eu era de um órgão jurídico e fiz, setorial, fiz para o órgão central uma série de perguntas que, né, do jeito que detalhista e tal, somavam-se lá provavelmente umas 100 perguntas. Olha, como é que fica essa hipótese? Até porque a reforma era uma reforma longa, né? Era a reforma administrativa de 98. Ao que a resposta me foi dada da seguinte maneira: formule uma pergunta para cada, um processo para cada pergunta. Número 1. Número 2, ainda não há lastro doutrinário nem jurisprudencial para respondê-las. Ou seja, não faça nada, né? Praticamente. As mulheres não, as mulheres, foram à luta, escreveram os 100 artigos e estão aqui prontas para criar, para inovar. Nem que depois mude o projeto de lei e a gente tenha que se adaptar. Então, essa capacidade, né, como que a gente tem que manter viva, e não é uma questão de gênero, talvez seja um pouco essa coisa do fazer, a gente tem que fazer, e aí não tem tempo de pensar se vai dar para fazer, se não vai fazer, porque tem que fazer, né? Tem que cuidar, tem que acontecer. Então, o jantar tem que estar pronto, né? A família tem que estar assiada, tudo tem que acontecer, e isso dá esse impulso, essa vontade. E dos homens a gente recebe esse carinho tão grande, esse reconhecimento, né, diário, por esse trabalho invisível que é feito, né? Não recebíamos, mas daqui para frente receberemos, né? Porque agora ele não será mais invisível, né? Não será mais um trabalho invisível. Não necessariamente acho que tenha que ser remunerado. Tem sim, para aquelas que têm a interseccionalidade da pobreza, da racialidade e das péssimas condições. Porque eu tenho visto uma certa apropriação também disso por uma classe alta de dondocas que nunca cuidaram, nunca trabalharam nada e estão transformando isso em pensão alimentícia. Não é por aí, né? Esse cuidado não remunerado, esse trabalho não remunerado, é dessas que deixaram realmente de trabalhar. São essas percentagens aí mostradas. Essa interseccionalidade da mulher negra, da mulher pobre, né? Fora isso, aquela mensagem para os homens: dividam com as mulheres responsabilidades e multipliquem felicidade de conviver, de estar, de cuidar da casa, dos filhos e da família de vocês. Porque, no final da vida, é esse o grande legado que a gente deixa para os outros e para a humanidade. Tá? Então, muito obrigada. Vocês assim honram o nosso centro de estudos. Quem ganhou? Tem que escolher um número de 1 a 46, Arícia. E se não tiver mais 44?
Tem que estar aqui. Aí meus alunos foram embora, que eles tinham aula também, aí também, né? Também tem isso. Larissa! Larissa! Vem cá. E Úrsula, adorei te ouvir, né? O direito à voz das mulheres tem que ser exercido, viu, mulheres? Falem, se expressem, não se calem. Tá? Parabéns, Larissa. Ah, é, vamos tirar uma foto. É que eu tô com uma sainha tão curtinha. Bom, agora eu convido a todos para um lanche bem gostoso, para a gente terminar essa tarde em grande estilo. Alguma consideração final, Sara?